Boa noite a todos, meus irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez para a nossa aula dessa semana da Seara de Jesus em Budas Artes. Nós estamos aqui mais uma vez para conhecermos um pouquinho mais sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, né? E assim podemos seguir o nosso caminho com mais segurança. Mas antes de qualquer coisa, nós vamos fazer uma prece, tá bom? Vamos fazer a prece para que nós possamos juntos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e pedir a Ele que nos dê o discernimento, o sentimento de amor, para que possamos juntos observar, aprender tudo que está à nossa volta, para que nós possamos caminhar e tomar as nossas melhores decisões. Pedir a Deus, nosso Pai, neste momento, que abrande no nosso planetinha todas as guerras, os conflitos, as aflições, as dores. Afaste, Senhor, também os homens que não tomam boas decisões para o povo, que eles sejam afastados momentaneamente dos seus postos de comando, para que assim possa chegar irmãos que pensam mais na fraternidade e possam tomar melhores decisões. Que nós, com os nossos corações ligados ao Mestre Jesus, possamos ajudar através da nossa oração sincera. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos falar, nós estamos estudando o livro do Emmanuel, A Caminho da Luz. Nós estamos na 34ª aula. O tema do nosso estudo de hoje é, no capítulo 7 desse livro, o povo de Israel. E nós vamos estudar um pouquinho sobre a trajetória desse povo, tá? Nós não vamos abrir aqui nenhuma discussão política, E também nós não vamos nos colocar no lugar de um professor de história, porque não é o caso, Eu não sou professora de história, mas nós vamos falar o que está no livro que Emmanuel trouxe para nós, para que nós possamos entender um pouquinho melhor a trajetória, da humanidade como um todo, como nós estamos vendo desde o início do livro, desde lá da apresentação que a Ananda fez e todas as outras aulas que veio seguindo desse livro. Tá bom? Mas antes de começarmos a aula, eu quero colocar algumas curiosidades que eu peguei depois que a aula estava montada já, mas eu achei importante a gente trazer algumas coisas, tá? O livro vai falar em algum momento que o povo de Israel era um povo nômade, tá? Que ele era um povo sem pátria. Mas o que acontece? O livro foi escrito em 1938. E o Estado de Israel foi criado em 14 de maio de 1948. Então, 10 anos depois, Por isso Emmanuel fala lá no texto que o povo de Israel era um povo sem pátria, um povo nômade, tá? Uma curiosidade, A Palestina. Nós estamos ouvindo muito falar sobre a Palestina nos últimos tempos, por conta da guerra que está acontecendo lá, na faixa de Gaza, mas a gente fica sem entender muito bem o que é a Palestina, É um estado, é uma cidade, é uma região, o que é, Então eu fui buscar lá para a gente entender um pouquinho, tá? Palestina é uma denominação histórica da área geográfica que atualmente cobre o estado da Palestina, a Cisjordânia, a faixa de Gaza e o Estado de Israel, tá? Aí tem uma curiosidade aqui também que vem. Por que Israel não aceita o Estado da Palestina? Que nós estamos sempre vendo aí as manifestações de Palestina livre, não sei o quê. Vamos ver por quê. Os principais problemas atualmente obstruindo de um acordo são a fronteira, então eles têm um problema lá com as fronteiras, com a segurança, direitos marítimos, tá? Porque é uma região de mar, o status de Jerusalém e a liberdade do acesso a locais religiosos, porque lá é uma região onde está localizado Jerusalém,
Jerusalém, depois que foi criado o Estado de Israel, ficou dentro do Estado de Israel. E para eles, para os israelitas, Jerusalém é a capital, né? Apesar de aparecer para nós, né, para o restante do mundo, que é Tel Aviv, mas eles lá dentro do Estado de Israel têm Jerusalém como sua capital. Nós vamos ver mais para frente aqui qual é a importância de Jerusalém para esse conflito todo que acontece ali, tá? Jerusalém, para os cristãos, onde Jesus foi crucificado. Porque lá existem, né, cristãos, muçulmanos, judeus e uma série de denominações religiosas, tá bom? Então, para os cristãos, é onde Jesus foi crucificado. Por isso, Jerusalém é tão importante para os cristãos. Para os muçulmanos, é onde Maomé ascendeu ao céu. Para o povo judeu, é a capital do antigo reino de Davi e local do primeiro templo. Então, a gente já começa a ver aí as dificuldades que tem por conta do interesse de cada denominação religiosa sobre a cidade, né, de Jerusalém. E aí eu trouxe também uma curiosidade para a gente separar, porque aqui no texto vai aparecer hebreus, israelitas, judeu. Então eu trouxe a diferença entre essas três denominações aqui para que a gente possa entender um pouquinho melhor o texto de Emmanuel, tá? Quem são os hebreus? Hebreus, um povo semita nômade que migrou da Mesopotâmia para a região de Canaã, atual Palestina. Então, eles vieram, né, da região de Canaã, eles vieram da Mesopotâmia para Canaã, que hoje é a região da Palestina, onde está localizada ali a Palestina, né? Então, eles são os hebreus. E aqui, os semitas, né, eles têm uma descendência também de uma das tribos, lá das 12 tribos. Lembram das 12 tribos? Então, só que a gente não vai pegar esse trecho, porque senão vai ficar muito longa a nossa aula, e se a gente for pegar a descendência de todo esse povo, a gente vai acabar chegando, ai meu Deus, em Adão e Eva, porque é muita gente e é muita descendência, e eles dão muita importância a essa questão da descendência, né? Então, para nós não é importante a gente ficar buscando muito. Depois, quem tiver curiosidade, pode buscar nos livros de história, né, essa questão das descendências ali do povo da região, tá? Aí vem os israelitas. Os israelitas são os descendentes de Jacó, também conhecido como Israel. Jacó era conhecido como Israel também, tá? É a mesma pessoa. São os ancestrais dos judeus e samaritanos. Eles são ancestrais dos judeus e dos samaritanos. Por isso também o Estado de Israel tem o nome de Israel por causa de Jacó, que eles são descendentes dele. Judeu. São originários do Oriente Médio, são os descendentes dos hebreus e do patriarca Abraão. Então, já vem aqui, ó, os judeus já descendem dos hebreus que estava lá em cima, na hora que eu falei, né, do povo hebreu lá em cima. Então, percebe que é uma descendência que uma vai interligando na outra, e se a gente fosse apegar muito a isso, a gente não sai da aula, a gente vai ter que ficar 1 ano estudando sobre isso. Então, é só uma curiosidade para a gente entender um pouquinho melhor a questão aqui que Emmanuel traz, né, no texto para nós. Então, vamos lá. O povo de Israel. Vamos ver o que Emmanuel vai falar para nós sobre isso, né? A prece nós já fizemos, então vamos lá. O povo de Israel. Aí nós vamos falar primeiro da questão de Moisés, tá bom? Porque lá vem assim, ó, o povo de Israel. Aí tem Moisés, o judaísmo e o cristianismo, o monoteísmo, a escolha de Israel, a incompreensão do judaísmo e no porvir. Então são esses tópicos que tá no texto de Emmanuel. Aqui é um pedaço do mapa da região, né? Da região lá da Palestina, tá? Nós vamos ver a faixa de Gaza é um pedacinho bem pequeno aqui. Israel fazia parte, toda essa parte que é Israel aí hoje fazia parte da faixa de Gaza ali, da região da Palestina, e aí ele foi retirado e foi
como a gente pode dizer, foi emancipado, né? Virou um estado ali, tá? Então, a gente precisa estudar um pouco melhor a questão histórica para entender um pouco melhor tudo isso, tá? Esses estados estão todos ali interligados e eles são fronteiras um com o outro, por isso que está ali a questão das fronteiras, né? Da questão marítima ali, tá? O Egito, né? A Jordânia e todas essas denominações aí que fazem parte dessa região da Palestina aí. Para nós é tudo novidade, porque a gente não tem muito conhecimento sobre esse local, né? Vamos lá. Aqui, ó. Aqui é a Cisjordânia, Jerusalém, Gaza, Israel. Olha só o tamanho de Gaza e o tamanhão de Israel, tá? Então, a gente precisa entender um pouquinho porque Israel aí tá tão grande. Onde está Jerusalém, tá vendo? E aí a gente vai poder entender um pouco melhor estudando essa região, tá? Então, vamos falar um pouquinho do povo de Israel. Vamos lá. Dos espíritos degradados na terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte, homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções da vida, da verdade e da vida. Prestem bastante atenção nessa questão aqui que está grifada, né? Que ele fala que se grande era o conhecimento desse povo na existência de Deus, grande também era a questão do orgulho, né? E aí, essa frase, ela vai explicar basicamente todo o texto de Emmanuel, tá? Vamos lá. Mais uma vez, isso aqui. Consciente de sua superioridade e de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual. Estão entendendo, né? Onde é que nós vamos chegar já já. Mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças. Então, meus irmãos, o que acontece? Esse povo é um povo que tem muito conhecimento, né? E a certeza inabalada na existência de Deus. Mas eles são um povo também muito orgulhoso, não é? E eles não gostam de fazer a mistura, né? De ter essa interação cultural com outros povos. Assim como nós temos aqui no Brasil, né? Que o Brasil é uma diversidade muito grande. É um país laico, né? Todo mundo pode professar a sua fé da maneira que quiser, né? Nós não somos capturados por uma determinada religião, cada um é livre para professar a fé da maneira que quiser, né? Do jeito que bem entender, desde que isso não prejudique o outro, que a gente não interfira no livre-arbítrio do outro, né? Então tá tudo certo. Mas lá, né, o povo de Israel não tem essa vamos dizer assim, flexibilidade, tá? Eles são muito fechados entre si, né? É um povo que não gosta de fazer essa interação entre raças, né? Então, eles são, como diz Emmanuel aqui, eles gostam muito de demonstrar essa aristocracia espiritual que para eles são o povo escolhido, não é de Deus. Então, eles não querem a mistura para que eles continuem sendo um povo original, né? Vamos dizer assim, um povo que foi escolhido por Deus e que não se misturou com o restante do povo, do planeta, né? Dos outros povos do planeta. Vamos lá. Aqui é uma imagem, né, de Israel, uma foto. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando
antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade a par de uma fé soberana e imorredoura. O que ele quer dizer? Assim que Israel, ele antecipando tudo o que vinha pela frente depois, né, nas décadas seguintes, que os outros povos iam descobrir depois, por exemplo, a existência do Deus único, né, o monoteísmo, não sendo assim aquela questão de vários deuses, né, de cultuar vários deuses. Então eles sempre tiveram essa concepção do Deus único, sempre tiveram essa confiança, tiveram essa fé soberana, né? Eles nunca abalaram a fé deles, eles nunca tiveram outros deuses. Eles sempre cultuaram o Deus único. E eles foram o povo que trouxeram essa ideia do Deus único para toda a humanidade, né? Sem a prática, ou melhor, sem pátria e sem lar, esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. Então aqui, o que Emmanuel está falando para a gente? Aquilo que eu falei no começo da explicação, é a curiosidade que eu trouxe, né? Que Emmanuel fala aqui que esse povo era um povo sem pátria e sem lar, porque o Estado de Israel ainda não tinha sido criado. Aí, porque o livro foi feito antes do acontecimento da criação do Estado de Israel, né? 10 anos antes, né? 948, tá? Então, nós vemos que ele deixa claro para nós que eles são um povo muito sábio, né? E viviam muito bem, como eles eram um povo nômade, né? Que eles não tinham uma pátria onde eles pudessem se fixar, eles andavam muito, né? Eles não paravam num lugar só. Então, eles aprenderam muito, eles eram muito sábios e eles se adaptavam facilmente aos climas onde eles chegavam, né? Social e político. Onde eles estivessem, eles se adaptavam. Então, eles davam o exemplo da solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Era um povo que trabalha muito trabalhador, né? Que trabalha muito. Então, eles são muito bem-sucedidos, né? Também. E o que acontece aqui, né, nesse trechinho que Emmanuel fala? Contudo, né? Aí Emmanuel fala, contudo, apesar de tudo isso, né? Deles serem um povo com uma fé muito forte no Deus único e de ser um povo que se adaptava muito fácil em qualquer região que eles chegassem, eles tinham uma lição dolorosa para todos os povos do mundo nas consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. Então, assim, e aí Emmanuel deixa aqui muito claro para a gente que nenhum povo nesse planeta pode ser um povo que o orgulho seja maior, né? Na sua cultura e que eles sejam exclusivos, né, exclusivistas, que eles não queiram conviver com outros povos, que isso é um perigo, né, que isso não é uma coisa boa, porque nós estamos todos aqui juntos no planeta para quê? Para aprender um com o outro, uma cultura ensinando a outra, a mistura dessas culturas, criando uma nova cultura, e isso é muito bonito, né, essa interação entre os povos, entre as culturas, não é? E aí o respeito entre uma cultura e outra, isso é muito importante. E nós aqui no Brasil, meus irmãos, por mais que a gente ouça dizer de pessoas, né, que tem muita pouca fé no nosso país, que o nosso país é assim, que o nosso país é assado, que aqui é ruim, que aqui é isso, que aqui é aquilo, que não tem isso, que não tem aquilo, nós temos uma grandeza tão enorme de cultura e de interação com povos de todas as cantos do mundo, né? Todos aqui são bem-vindos, são abraçados, são recebidos com amor e com carinho, e nós tanto absorvemos a cultura que vem de fora, como passamos a nossa cultura para eles. Então, ele fala aqui que por eles viverem nesse exclusivismo todo e nesse orgulho, eles conseguem adquirir um karma, né, na sua vida, na existência desse povo. E nós vamos ver mais para frente aqui o que Emmanuel vai falando disso. Então aqui ele fala também assim, ó,
As lendas da Torre de Babel não se representam um mito nas páginas antigas do Velho Testamento, porque o auxílio na terra não pesou tanto a outras raças degradadas quanto na alma orgulhosa dos judeus, inadequados e revoltados num mundo que não os compreendia. Então, a Torre de Babel, né, nós sabemos, é um mito lá que a gente ouve, uma história que a gente ouve na Bíblia, que fala, que vem trazer para nós assim uma explicação bíblica da diversidade de línguas, né, de idiomas. Que todo mundo sabe que a história da Torre de Babel é que o povo tentou fazer uma torre que chegava até o céu para que se tivesse contato com Deus, né? Eles queriam chegar até lá. E isso causou um tumulto muito grande, uma confusão muito grande, e a torre foi derrubada, né? E aí Deus, para que o povo não continuasse na confusão que estava ali por conta da torre, da construção da torre, que eles falassem línguas diferentes para que eles não se entendessem e assim acabasse a confusão. E aí está uma explicação bíblica do porquê de tantas línguas e tantos idiomas diferentes. E também para explicar o porquê que o povo se distanciaram, né? Um povo foi para cá, uma turma foi para lá, outra turma foi para lá, e aí criaram povos diferentes em todo o planeta, por conta disso, né? Como eles não falavam mais a mesma língua, então não podiam ficar juntos, precisavam se distanciar. Então um povo que falava uma língua aqui, ficou aqui, outro que falava outra língua lá, ficou lá, e aí foram povoando a terra por conta disso. Então nós temos aqui essa explicação bíblica dessa questão das línguas e dos povos, né? E aí ele fala, né, que de todos os degredos, o povo que veio degradado para a terra, o povo que mais cultuou a questão do orgulho foi esse povo, né, do povo de Israel, que não, eles tinham dentro de si aquela saudade, aquela melancolia, aquela angústia de estar num lugar onde eles não eram, que não era o lugar deles, que não era a terra deles, não é? Que era a saudade que eles sentiam lá do sistema de Capela, como já foi falado em outras aulas aqui, né? Então, aquele sentimento de perda, né, do paraíso, de perda do lugar onde tudo era bom e estar localizado agora num lugar onde não tinha nada, onde tudo era ruim, tudo era muito rústico, tudo era muito difícil. Então, eles se revoltaram muito com essa condição, né? Eles se tornaram um povo assim muito orgulhoso e exclusivista por conta dessa revolta que eles trouxeram dentro deles, porque eles não compreendiam o mundo em que estavam e o mundo que estava também não compreendiam eles, né? Então era uma confusão danada e aí vai gerando karmas e dificuldades para esse povo futuro, né? Futuramente, para o futuro. E aí a gente sabe que toda a dificuldade que a gente provoca aqui nesse momento, nós vamos ter que sanar elas lá na frente, né? Lá nas vivências futuras. E isso acontece não só com uma pessoa, mas também com um povo, né? Vamos dizer, com um bairro, com uma cidade, com um estado, com um país e com um planeta. Então, vai virando uma bola de neve e a gente precisa ter esse conhecimento da parte espiritual, do entendimento de tudo isso que nos aconteceu depois que o planeta foi criado, das consequências do porquê nós estamos aqui e do que nós estamos vivenciando aqui também, né? Porque nós estamos aqui num planeta de provas e expiações não é por acaso, né? Não é porque nós somos bonzinhos ou porque nós fomos castigados. Não, é porque nós precisamos passar por esse aprendizado. Coisa que o povo de Israel ainda não entendeu e ainda vivem, né, nesse exclusivismo total que Emmanuel está falando aqui no livro. São palavras de Emmanuel, tá, gente? Então, nós precisamos entender bem o que ele está falando para que a gente não fique também criando barreiras, né, dificuldades para ter contato com esse povo,
né? Nós temos que ter solidariedade, misericórdia, amor para com esse povo, para que eles possam deixar de pensar do jeito que pensam até hoje e abrir um pouco mais a mente para poder interagir com o restante da humanidade, né? Sem procurarmos os seus antepassados anteriores a Moisés, vamos encontrar o grande legislador hebreu saturando-se de todos os conhecimentos iniciáticos no Egito Antigo, onde o seu espírito recebeu primorosa educação, à sombra do prestígio de Termurtes, cuja caridade fraterna o acolheu. Então a gente sabe que Moisés, ele foi recebido, ele foi acolhido pela princesa Termurtes, né, lá no Egito, porque a família dele teve que deixar ele, porque as crianças estavam sendo mortas ali, e a mãe deles colocou ele no cesto e colocou nas águas, e chegou esse cesto até essa princesa Termurtes, que não tinha filhos aí nesse momento, né? E ela acolheu, ela adotou Moisés, né? E aí então ele teve uma educação de príncipe, né? Porque ela era uma princesa e ele era filho dela. Então ele teve uma educação primorosa, de príncipe mesmo, né? E conheceu tudo, ele aprendeu tudo que podia aprender ali no Egito, né? Enquanto ele estava na tutela de Termurtes, vivendo como um príncipe do Egito, tá? Então ele teve uma educação primorosa. Moisés, na sua qualidade de mensageiro do Divino Mestre, procura então concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da terra da promissão, a terra prometida, né? Então, o que acontece aqui? Nós sabemos que o planeta foi criado, Jesus foi o grande engenheiro do nosso planeta, né? Ele participou da criação do planeta. Então, tudo que vem sucedendo dentro do planeta está sucedendo através das ordens de Jesus, não é? Porque ele é o nosso governador. Então, antes dele vir para o planeta, né, para estar conosco, ele foi enviando os seus mensageiros para ir preparando o terreno para que ele pudesse chegar, certo? Então, Moisés foi um desses mensageiros que veio antes de Jesus, enviado por ele, Jesus, para nos ajudar para preparar o ambiente, para nós podermos aprender um pouquinho com ele e podermos receber Jesus de maneira mais amorosa quando ele chegasse, né? Então, ele foi o mensageiro de Jesus, e aí tem aquela questão dele tirar o povo judeu do Egito, né? Liberta o povo judeu que era escravo no Egito e leva para a Terra Prometida. Só que nesse caminho, o que acontece? Ele fica preso no deserto por 40 anos com esse povo, né? Ele, Moisés mesmo, não chega até a Terra Prometida, mas ele fica lá preso com o povo por 40 anos no deserto. E aí, o que Emmanuel fala? Fala que ele era um médium extraordinário, realiza grandes efeitos ante os seus irmãos e companheiros maravilhados. Então, Moisés, ele era um médium de efeitos físicos. Então, ele faz, né? Ele faz essas realizações de efeitos físicos para mostrar para o povo que existia um Deus soberano e que existia uma pátria espiritual, que nunca acabava tudo aqui. Porque o povo que ficou escravizado no Egito aprendeu a adorar outros deuses, né? Que o povo no Egito adoravam vários deuses. Então, os escravos, né, os judeus que estavam escravizados lá, aprenderam a adorar a vários deuses também. Aí Moisés leva eles e, enquanto está no deserto, ele vai mostrando para o povo que Deus era um só, né, e que existia a pátria espiritual. É quando, então, recebe de emissários do Cristo no Sinai os 10 sagrados mandamentos que até hoje representam a base de toda a justiça no mundo. Antes de abandonar as lutas da terra, na estática visão da terra prometida, Moisés lega à posteridade as suas tradições no Pentateuco. Então, enquanto eles estão lá parados no deserto, vocês
lembram, né, que teve filmes aí falando sobre isso, que Moisés sobe para o monte, fica lá vários dias e ele recebe os 10 mandamentos no Monte Sinai, né? E quando ele desce com os 10 mandamentos do Monte Sinai, o povo já havia feito um Deus de ouro, um bezerro de ouro, e estava adorando esse bezerro de ouro, né? E aí ele fica irado com relação a isso e quebra as tábuas dos 10 mandamentos e briga lá com o povo e reclama com o povo que o povo estava adorando um Deus de ouro, né? E aí foi uma confusão danada, vocês já sabem dessa história, porque ele subiu lá e ficou vários dias, né, lá em cima até receber a mensagem, porque os mensageiros do Cristo trouxeram para ele os 10 mandamentos, né? Jesus envia os seus mensageiros para mandar os 10 mandamentos para Moisés, né? E aí, então, ele, antes dele morrer, ele deixa os 10 mandamentos e os 5 primeiros livros do Velho Testamento, que são os livros que são dedicados que são ditos que foram escritos por Moisés, né, que é o Pentateuco do Velho Testamento. Iniciando a construção mais elevada iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos para a coletividade por vindoura. Então, ele deixa os 10 mandamentos, ele deixa o Pentateuco e quando Jesus volta, lembra que Jesus fala, eu não vim destruir a lei, eu vim edificar a lei. Por quê? Era a mesma lei que ele próprio tinha enviado a Moisés. Então, ele não poderia destruir a lei que ele mesmo mandou, não é? Para Moisés. O judaísmo e o cristianismo. Estudando-se a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu e que somente os grandes mestres da raça poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. Eminentemente espiritualistas franceses, nestes últimos tempos, procuraram penetrar os seus obscuros segredos e todavia, aproximando-se da realidade, com frequência, as interpretações. Não lhes foi possível solucionar os vastos problemas que as suas expressões oferecem. Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, construindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Então, meus irmãos, ele fala que é muito difícil, né, a gente ler o Velho Testamento e entender o que está escrito lá. É difícil porque o Velho Testamento, assim como o Novo Testamento, é um livro de história contado por homens que viveram naquela época. Só que assim, o que está escrito no Velho Testamento já não cabe mais nos dias de hoje, né? Não serve mais para a gente, porque o mundo mudou, a época é outra, nós estamos vivendo outra situação. Por isso Jesus vem e faz a segunda revelação, não é? E traz a ideia de Deus único como Deus Pai, porque na época de Moisés o povo era muito rebelde, né? Se nós hoje somos rebeldes, imagine na época de Moisés como nós éramos. Então Moisés teve que usar um Deus, né? Falar de Deus como um Deus punitivo, com um Deus enérgico e não como Pai, mas como Deus Todo-Poderoso, para que o povo pudesse entender e se submeter às leis. Porque senão ele não conseguiria controlar aquele povo na época. Mas aí quando Jesus vem, ele vem edificar todas as leis que ele próprio enviou a Moisés, mas abrandando, suavizando as leis, não suavizando as leis, suavizando a maneira de colocar as leis. E aí, em vez dele falar Deus Todo-Poderoso, ele falava Deus Pai. Então ele apresenta Deus para nós como o nosso Pai, e não mais como um Deus punitivo, com um Deus rigoroso que pesa a sua mão sobre as nossas cabeças, mas como um Deus que nos ama incondicionalmente e que nos dá todas as oportunidades que nós precisamos para crescer e melhorar. Então, nós vemos que o Novo Testamento, nós já conseguimos entender um pouco mais as mensagens que estão lá do que nas mensagens antigas. Mas os dois livros não deixam de ser
livros de história. Nós precisamos ler e entender a história, o contexto da época. Continuando aqui no judaísmo e no cristianismo, contudo, não obstante a sua afeição esfíngica, ou seja, uma mera ficção, né? É no conjunto um poema de eternas claridades. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crenças e de beleza. É por isso que a par do Evangelho está o Velho Testamento, tocado de clarões imortais, para a visão espiritual de todos os corações. Uma perfeita conexão reúne as duas leis. Percebe? Emmanuel fala que é uma perfeita conexão entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, porque as leis são as mesmas. A única coisa que mudou foi a maneira de falar das leis, como elas foram colocadas na sua época, o contexto com que elas foram colocadas, dependendo da época em que elas foram trazidas para a humanidade. Então, elas estão em perfeita harmonia, só colocadas em contextos diferentes. Então, ele fala, né, que a perfeita conexão reúne as duas leis, que representam duas etapas diferentes do progresso humano, percebe? Então, assim, uma época até Moisés, e de Moisés para frente uma nova época, né, uma nova era, um novo mundo praticamente, né, que vai abrindo, né, as portas do mundo, do conhecimento, de tudo que vai acontecendo depois. Moisés, com a expressão rude de sua palavra primitiva, recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo desse modo o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. E Jesus no Tabor ensina a humanidade a desferir das sombras da terra e o seu voo divino para as luzes do céu. Então Moisés ele vem, né, ele traz as leis, vamos dizer assim, numa língua mais primitiva, né, rústica, mas Jesus depois chega e ele traz, e aí assim, as leis, os 10 mandamentos é um código moral, né, ético, para que nós pudéssemos ter um parâmetro para seguir. Porque imagina, nós não seguíamos nada, né? Nós seguíamos qualquer pedra que falassem para nós, esse aqui é o Deus de tal coisa, a gente começava a orar para aquela pedra e dizia, realmente, aqui é o Deus da trovoada, o Deus da tempestade, o Deus do relâmpago, tudo para nós era um Deus. Era só alguém chegar e falar para a gente que era, a gente acreditava. Então, quando Moisés traz os 10 mandamentos, ele traz um código de ética, né, moral, para que a gente possa seguir, né? Por exemplo, não matarás, não cobiçará a mulher do seu próximo, né? Então, por aí vai, que a gente vai começando a entrar nos trilhos, né? Começando a entender como que funcionam as leis de Deus, né? E aí Jesus chega, né? No Tabor ele pega, ensina para nós como a gente sair das sombras que a gente vivia. Como que a gente faz para chegar nas luzes do céu? Como que a gente faz para se iluminar? Como que a gente faz para ir seguindo os mesmos mandamentos? Olha que curioso. Numa época, a gente seguiu os mandamentos de uma maneira diferente. Quando Jesus chega, nós começamos a olhar para os mesmos mandamentos e seguir eles de maneira diferente. Mas não errada. Mas só que com mais suavidade, com mais conhecimento, com mais entendimento. Olha que coisa linda que é as leis de Deus e como é muito bonito tudo que Deus faz, né? Ele é perfeito, tudo que Deus orquestra, né, no universo. É fantástico. Nós olhamos para tudo isso, para toda a criação e ficamos cada vez mais estarrecidos com a beleza de toda a criação, né? E sem entender quase nada, porque há muito ainda para aprender, porque nós ainda estamos num planeta de provas e expiações. O segundo na escala evolutiva dos mundos. Quanto ainda temos para aprender, não é, meus irmãos? Coloquem aí no chat, quando vocês tiverem a oportunidade, para dizer para a gente, né? O que mais de bonito vocês acham dentro da criação de Deus? E aí, então, Jesus nos mostra
como alçar voo para as luzes do céu. Aí agora ele fala um pouquinho do monoteísmo, né? Que é a questão da gente ter um único Deus, né? Os nossos irmãos nas aulas anteriores já falaram sobre isso, né? A Ritinha falou um pouco na aula dela, a Cecília também falou, né? E todos os outros já falaram um pouco. O que mais admira, porém, naquelas tribos nômades, ainda aqui, né? Ele ainda comenta aqui, que o povo de Israel era uma tribo nômade, né? Porque eles ainda não tinham o Estado de Israel. Então, o que mais admira, porém, naquelas tribos nômades e desprotegidas é a fortaleza espiritual que lhes nutria a fé nos mais arrojados e espinhosos caminhos. Então, a fé deles era inabalável. Eles não deixavam de ter fé, independente das circunstâncias em que estavam. Enquanto a civilização egípcia e os iniciantes hindus criavam o politeísmo para satisfazer os imperativos da época, contemporizando com a versatilidade das multidões, o povo de Israel acreditava somente na existência do Deus Todo-Poderoso. Eles continuavam acreditando, eles foram fiéis aos ensinamentos de Moisés e não deixaram que, depois, né, de tudo que Moisés ensinou a eles lá no deserto, nunca mais eles deixaram de acreditar no Deus único, né? Deus era onipotente, onisciente, para eles era Deus e nada mais. Por amor do qual aprendi a sofrer todas as injúrias e a tolerar todos os martírios. E aqui a gente sabe, né, meus irmãos, que foram muitos martírios mesmos que o povo judeu sofreu, né? 40 anos no deserto representaram para aquele povo como que um curso de consolidação da sua fé. Imaginem só você passar 40 anos no deserto. E ainda assim não perder a fé, não é? E não é um desertinho qualquer, não. Não é um nordeste do Brasil, não. Era um deserto mesmo, era areia pura, não é? Não que os nossos irmãos aqui do Nordeste, né, não sofram com a seca constante que existe lá. Mas comparado ao deserto mesmo, lá onde eles viveram, não é tão como que a gente vai dizer? Não é uma coisa tão agressiva assim que não tenha como resolver. Porque nós, apesar de tudo, nós sabemos que o nosso Nordeste tem água, né? O que falta é vontade política para resolver. Mas lá não tinha nada mesmo, né? Então, eles mantiveram a fé viva no Deus único, apesar dos sofrimentos do deserto. Contagiosa, a sua fé contagiosa e ardente. Seguiu-lhes Jesus todos os passos, assistindo-o nos mais delicados momentos de sua vida, e foi ainda sobre o palio da sua proteção que se organizaram os reinos de Israel e de Judá na Palestina. Percebem que Emmanuel aqui está falando que Jesus seguiu tudo que aconteceu com o povo de Israel. Ele não abandonou eles em nenhum momento, apesar deles não terem nenhum conhecimento da existência de Jesus. Ele não abandonou eles, né? Continuou protegendo, seguindo, enviando seus emissários para que orientasse, guiasse o povo. Todas as raças da terra devem aos judeus esse benefício sagrado, que consiste na revelação do Deus único, Pai de todas as coisas, de todas as criaturas e providência de todos os seres. Então, esse povo foi quem disseminou a ideia de Deus único em todo o planeta, né? Então, assim, eles viviam numa época onde existiam deuses de todo tipo, mas eles nunca adoraram outros deuses, né? A partir do momento que eles aprenderam com Moisés que Deus era único, a ideia fixou e nunca mais eles deixaram de acreditar nisso, que Deus é único. E aí essa ideia se espalhou pelo planeta, porque lembra que Emmanuel fala lá no começo do texto que esse povo foi um povo nômade
ou seja, eles andavam muito pelo planeta, né? Em todos os lugares tinha povo judeu, né? E eles iam espalhando a ideia do Deus único em qualquer lugar que eles estavam. O grande legislador dos hebreus trouxera a determinação de Jesus com respeito à simplificação das fórmulas iniciáticas para a compreensão geral do povo. A missão de Moisés foi tornar acessíveis ao sentimento popular as grandes lições que os demais iniciados eram compelidos a ocultar. Então, assim, lembra que Jesus falou também, quando ele esteve conosco, que muito mais eu hei de vos falar, mas ainda não posso dizer porque vocês não vão compreender? Então, antes dele também houve isso. Então, os que vieram antes dele falaram até determinado ponto, porque o povo não podia mais compreender além daquele ponto. Então, Moisés, ele faz uma revolução nessa questão também, né? Porque aí ele já traz novas ideias através da orientação de Jesus. A missão dele foi iniciar, né, o ensinamento de coisas que ainda estavam ocultas por outros irmãos que vieram antes dele, que foram responsáveis por orientar o povo. Então ele levanta um pouquinho do véu, aí depois vem Jesus e levanta mais um pouco, né? E nós ainda não sabemos tudo. Estamos aí com a codificação espírita tentando entender tudo que nós precisamos entender, mas ainda não estamos prontos para saber tudo também. Então, nós ainda vamos ter, provavelmente, mais revelações quando nós estivermos prontos para receber. Conforme nós vamos nos melhorando, o plano espiritual vai levantando um pouquinho mais o véu para a gente. Então, Moisés levantou um tantinho, Jesus mais um tiquinho, daqui um pouco alguém chega e levanta mais um pouquinho, tudo isso através das orientações do próprio Mestre Jesus, né? E de fato, no seio de todas as grandes figuras da antiguidade, destaca-se o seu vulto como o primeiro a rasgar as cortinas, que pesa sobre os mais elevados conhecimentos, filtrando a luz da verdade religiosa para a alma simples e generosa do povo. Então, lembra que até Moisés o povo adorava vários deuses? A partir de Moisés, levanta-se o véu do conhecimento, né? Entra um pouquinho de luz e aí a ideia do Deus único aparece. E aí eles começam a cultuar o Deus único. No reino de Israel sucederam-se, aí aqui já é a escolha de Israel, tá, gente? No reino de Israel sucederam-se as tribos e os enviados do Senhor. Todos os seus caminhos no mundo estão cheios de vozes proféticas e consoladoras, acerca daquele que ao mundo viria para ser glorificado como Cordeiro de Deus. Então, lá nos seus livros, né, nos livros do povo de Israel, está cheio de profecias que falavam sobre a vinda do Messias, né, do Cordeiro de Deus, que era Jesus. Mas, vamos continuar lendo aqui. A cada século renovam-se as profecias e a cada templo espera a palavra da ordem dos céus, através do Salvador do mundo. Os doutores da lei no templo de Jerusalém, confabulam respeitosamente sobre o divino missionário. Na sua vaidade orgulhosa, esperavam-no no seu carro vitorioso, mas para proclamar a todas as gentes a superioridade de Israel e operar todos os milagres e prodígios. Então aqui nós voltamos naquela primeira frase que eu pedi para que vocês pudessem guardar ela, lembra? Sobre o orgulho? Então, aqui vem falar isso agora, né? Então Jesus, para eles, não é o Salvador do mundo, não é o Cordeiro de Deus, porque ele não veio nessa condição que eles esperavam que ele viesse, né? No seu carro vitorioso e para dar a vitória, a superioridade, para provar a superioridade do povo de Israel e que ele viesse também como um grande guerreiro, né? Como um grande guerreiro e não como um homem simples e humilde como ele veio.
Então, para eles, nesse ponto, Jesus ainda não é o Cordeiro de Deus, não é de quem os profetas deles falavam. E recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar: por que da preferência de Jesus pela árvore de Davi? Porque eles são descendentes, né, do rei Davi. Para levar efeito às suas divinas lições à humanidade. Aí eu trouxe uma curiosidade para vocês, que vai responder para a gente por que Jesus dá preferência para o povo de Israel, para a árvore de Davi, né? Para levar as suas divinas lições para a humanidade. Vamos entender por quê. Aí está aqui em Samuel 7, lá no Velho Testamento. Deus faz uma aliança incondicional com Davi, prometendo que seu trono seria estabelecido para sempre e que um de seus descendentes reinaria eternamente. Essa promessa aponta diretamente para Jesus, já que ele é o descendente direto de Davi. Assim sendo, estabeleceu um reino eterno e espiritual. Então, gente, por que Jesus dá essa preferência, né? Porque ele próprio era um descendente. E aí, quando fala aqui que Deus fez uma promessa com Samuel, ou seja, os emissários de Deus fazem uma aliança com Davi e promete a ele que um de seus descendentes vai reinar eternamente na terra. Ou seja, Jesus, não é? Ele estava falando de Jesus, então Jesus viria e reinaria. Qual é o reino eterno que tem na terra hoje? Só o de Jesus, não é? Porque os reis terrestres passam, são cíclicos, né? Entra um, sai o outro, entra um, sai o outro e assim por diante. E vai assumindo seus descendentes, não é? Mas o descendente de Davi reinaria eternamente na terra. Vocês se emocionaram? Eu me emocionei. Muito linda essa história, né? Então, se vocês quiserem entender um pouco melhor sobre essa aliança, podem procurar em Samuel 7, tá? E aí, então nós vemos que já lá na época de Davi, já havia essa promessa, né? De que o reino de Jesus seria permanente para nós aqui na terra. Apesar de Jesus ter dito que o reino dele não era deste mundo, porque não é o reino físico de Jesus que reinaria na terra para sempre. Mas lembra-se que aqui está dito que, se estabeleceu um reino eterno, espiritual. Eterno, mas espiritual, que é o reino de Jesus, certo? Então isso é muito importante a gente nunca esquecer, viu, minha gente? Se então a gente fala assim, eu não quero nem saber do Velho Testamento, que é muito difícil de entender, complicado, eu não quero entender isso não, vou ler só o Novo Testamento. Mas às vezes é importante a gente ler algumas historinhas que tem lá, porque a gente compreende os ensinamentos e a gente vai encaixando, você percebe que não tem nada jogado aleatoriamente nos ensinamentos, nos livros sagrados. Nada está jogado aleatoriamente ali. Então, aí, né, Emmanuel faz essa pergunta, e aí ele mesmo responde aqui, olha, ele fala assim: para levar a efeito as suas... por que da preferência de Jesus pela árvore de Davi? Para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade. Mas a própria lógica nos faz reconhecer que, de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Então, Jesus, além de ser descendente, né, de Davi, sabia também que esse povo era muito carente, necessitado de ajuda espiritual, né, e que ele precisava vir dentro desse povo, né,
para poder abrir um pouco a mente do povo, mostrar para o povo de Israel que era muito orgulhoso e pretensioso, que a maneira de agir exclusivista não era a melhor ideia para se crescer espiritualmente, né? Muito se pedirá de quem muito haja recebido. E os israelitas haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que se lhe exigisse um grau correspondente de compreensão em matéria de humildade e de amor. Ou seja, Jesus queria mostrar para eles que a transformação era de dentro para fora, era se tornar pessoas melhores, era se tornar um homem mais amoroso, né? E aí entra também aqui a incompreensão do judaísmo. A verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Os sacerdotes não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre. Lembram como foi que Jesus chegou, né? Como foi que ele veio para a terra? Pois é. Segundo a sua concepção, o Senhor deveria chegar no carro magnificamente de suas glórias divinas, trazido do céu à terra pela legião dos tronos e anjos, deveria humilhar todos os reis do mundo, conferir a Israel o cetro supremo na direção de todos os povos do planeta. Deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória dos Césares. Então, Jesus veio filho de um carpinteiro, né? Nasceu filho de um carpinteiro, nasceu numa manjedoura, rodeada pelos animaizinhos da manjedoura, e não veio conferir a Israel o cetro supremo na direção de todos os povos. Então ele não colocou Israel no centro do mundo, dizendo o povo escolhido é o povo de Israel e todo o restante vai ter que se submeter a ele. Porque imaginem Jesus fazendo um tipo de coisa como essa, né? Tudo que nós conhecemos de Jesus. Jamais Jesus faria isso. Jesus veio para pregar o amor, a humildade, né? O desapego e não para oprimir. Não era essa a missão do Cristo. E, no entanto, o Cristo surgiria entre os animais humildes da manjedoura. Apresentava-se como filho de um carpinteiro e, no cumprimento de sua gloriosa missão de amor e de humildade, protegia as prostitutas, confundia-se com os pobres e com os humilhados. Visitava as casas suspeitas para de lá arrancar seus auxiliares e seguidores. Seus companheiros prediletos eram os pescadores ignorantes e humildes, dos quais fazia apóstolos bem-amados. Abandonando os templos da lei, era frequentemente encontrado ao longo do Tiberíades, em cujas margens pregava aos simples a fraternidade e o amor, a sabedoria e a humildade. Então, esse Jesus, esse Cordeiro de Deus que Israel esperava que chegasse, todo pomposo, né, num carro glorioso, né, carregado pelos seus anjos e provavelmente todo paramentado de uma armadura de guerreiro, né, com uma espada na mão, né, e guerreando. Esse cordeiro, essa imagem não combina nem um pouco com a frase Cordeiro de Deus. E menos ainda com a imagem de Jesus que nós temos hoje na nossa mente, né? Com a imagem que nós conhecemos de Jesus antes e agora no Espiritismo, antes e depois do Espiritismo. Menos ainda. Para nós não faz sentido nenhum imaginar Jesus dessa forma, né? E acredito que se os nossos irmãos de Israel ainda continuarem pensando, esperando esse Messias chegar,
talvez eles demorem mais ainda a sair do trono do orgulho, não é? Então nós precisamos ter amor, caridade para com eles, orar para que esse povo se torne de fato um povo mais voltado para o simples, né? Para a sabedoria, para o amor, para a fraternidade. A incompreensão do judaísmo. O judaísmo, saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação do celeste emissário. Então a gente está vendo que diante do Mestre Jesus que nós temos e diante do que eles esperavam, eles não compreenderam a missão do Mestre, né? Apesar da crença fervorosa e sincera, Israel não sabia que de toda a salvação tem de começar do íntimo de cada um, cumprindo as profecias de seus próprios filhos, conduziu ao martírio da cruz o divino Cordeiro. No porvir, as organizações dos doutores da lei subsistiram no curso incessante dos tempos. Embalde esperavam eles outro Cristo. Nestes 2 milênios, que ora chegam a termo, a realidade é que um sopro de amargura pesou mais fortemente sobre os destinos da raça. Depois da ignominiosa tarde do Calvário, as sombras simbólicas que caíram sobre o Templo de Jerusalém acompanharam igualmente o povo escolhido em todas as diretivas, pelas estradas longas do mundo, com amplos reflexos no ambiente contemporâneo. Então a gente percebe, meus irmãos, que as escolhas que nós fazemos, que individual ou de um povo, as escolhas coletivas que fazemos, não vai nos afetar somente no hoje, mas também no porvir, no que vai nos suceder daqui a anos, né? Do que vai alcançar os nossos descendentes. Então, as escolhas que fazemos e como nós lidamos com a nossa humanidade, com a nossa fé, com a nossa encarnação, com a nossa vida, vai refletir em todos os tempos da nossa existência. Então, nós precisamos tomar cuidado com as escolhas que fazemos, não é? E principalmente, como Emmanuel está falando aqui, esse povo, eles não perceberam que a mudança de que Jesus falava, né, e que os profetas falavam também nos seus livros, que eles têm, era da mudança interior. A salvação que Jesus vinha trazer, que o Cordeiro de Deus vinha trazer, não era a mudança na guerra, mas era a mudança de pensamento, de atitude, de maneira de viver, de libertar as nossas mentes, das mentes escravizadas que nós tínhamos, né? E ainda temos até hoje, claro, porque ainda temos preconceitos, ainda temos homofobia, ainda temos machismo, ainda temos tantas coisas que nos prende, né, aos sentimentos inferiores. Mas a eles, especificamente, a questão do orgulho, né? A questão do orgulho e do exclusivismo, de ser um povo que não quer se misturar com outros povos, de um povo que é muito orgulhoso, que acha que eles vão sujar, né, a raça deles se estiverem se misturando com outros povos. Então o orgulho fala muito alto, e quando a gente é muito orgulhoso, a gente comete muito erro. Então a gente comete erro que muitas vezes fica muito difícil de resgatar, né? Fica muito difícil de voltar atrás. E o orgulho faz com que nós fiquemos travados, porque se a gente é orgulhoso, a gente não admite que errou. Se a gente é orgulhoso, a gente não pede perdão. Se a gente é orgulhoso, a gente não pede desculpa. Se a gente é orgulhoso, a gente não se submete a coisas que a gente considera que é imprópria para nós, né? Que não é digno de nós. Então, fica difícil de fazer o caminho de volta, não é? Israel continua a cultura do Deus Todo-Poderoso, dos seus profetas,
Seus rituais processam em todos os pontos isolados do orbe inteiro. É talvez a raça mais livre, mais internacionalista, mais fraternal entre si, mas também a mais altiva e exclusivista do mundo. Emmanuel está falando aqui que assim, eles continuam acreditando no Deus único, né? Eles continuam os seus rituais em todo o mundo, em todo o planeta. É uma raça que viajou muito, andou muito pelo mundo, ele chama aqui de internacionalista, ou seja, eles vivem em várias nações, né? E mais fraternal entre si, entre eles. Não são fraternais com os outros povos, mas só entre eles, né? E exclusivista demais. Então, assim, eles se consideram o povo escolhido de Deus e eles não podem se misturar com o restante do povo do planeta. Então, isso é muito ruim, porque impede eles de crescerem espiritualmente, porque intelectualmente e economicamente, eles são muito elevados, né? Eles estão anos à nossa frente. Mas, em outros termos, né, de fraternidade, eles não estão. Eles estão muito aquém ainda, né? Precisam aprender a ser mais fraternos. Não obstante todas as perseguições e clamorosas injustiças experimentadas nas suas jornadas de sofrimento, Israel faz seu reino através das cidades tumultuosas, faz seu roteiro através das cidades tumultuosas, esperando o Messias, da sua redenção e da sua liberdade. Jesus acompanha-lhes a marcha dolorosa através dos séculos de sua luta expiatória e regeneradora. Novos conhecimentos dominam o céu, dominam dos céus para o coração dos seus patriarcas, e não tardará muito tempo para que vejamos os judeus compreendendo literalmente a missão sublime do verdadeiro cristianismo e aliando-se a todos os povos da terra para a caminhada salvadora, em busca da edificação de um mundo melhor. Então, aqui Emmanuel está dizendo que Jesus acompanha toda a caminhada do povo de Israel, né? Acompanha o seu sofrimento, suas dores, vê tudo o que acontece com eles, não desampara, como Jesus nunca desampara nenhum de nós, porque ele falou que nenhuma ovelha que o Pai tivesse confiado a ele se perderia, não é? Então ele continua acompanhando a jornada expiatória deles e regeneradora, né? E não tardará que eles reconheçam, né, que Jesus é o verdadeiro Salvador da terra. E aí, repete-se aqui, não tardará muito tempo para que eles reconheçam isso, né? Isso é muito bonito. Então, meus irmãos, aqui está hoje a nossa jornada pelo povo de Israel, e aqui nós não estamos fazendo nenhum julgamento de juízo, nenhum julgamento religioso, nenhum julgamento político, nada disso, né? Nós estamos simplesmente estudando a jornada do povo de Israel, que assim como nós, tem aí a sua carga expiatória e regeneradora. Então nós não estamos sozinhos, Jesus está nos acompanhando, Jesus está conosco na sua grande missão que ele tem para resgatar todos nós aqui no planeta, né? Transformar, né? Fazer essa libertação espiritual que nós precisamos fazer, transformar os nossos pensamentos, as nossas dores, as nossas angústias em fé, em esperança e em confiança. Temos muito a agradecer ao povo de Israel, né? Ao povo judeu, por nos trazer a ideia do Deus único, por nos ajudar a acreditar que Deus é um só, que Deus é o Pai de todos nós, que é a causa primeira de todas as coisas, como diz o Livro dos Espíritos, na sua primeira pergunta. E aí, então, nós, sabendo de tudo isso, e temos o contato agora com a doutrina espírita, e morando num país
onde a diversidade é muito grande, onde nós somos extremamente felizes em estar aqui nesse planeta e nesse país, neste momento, convivendo com tanta diversidade, com tanta pluralidade, com tanto intercâmbio cultural que nós temos aqui. A nossa obrigação como irmãos é orar e ajudar aos nossos irmãos a entenderem que o orgulho e o exclusivismo não é o caminho para a redenção e nem para o crescimento espiritual. Mas, como Emmanuel está dizendo, não tardará muito tempo para que tudo isso seja esclarecido e que todos nós possamos caminhar numa única direção. Então vamos mais uma vez agora agradecer a todos vocês que estiveram conosco até agora, com a paciência que tiveram em ouvir as nossas explicações aqui, né? E já nos desculpando por os erros que cometemos na nossa explanação, mas agradecendo também ao Mestre Jesus por essa oportunidade bendita, a Emmanuel por ter trazido esse livro fantástico para que nós pudéssemos estar aqui hoje aprendendo um pouquinho mais, e a Deus nosso Pai por estar sempre ao nosso lado, nos enchendo de oportunidades benditas. Que assim seja, graças a Deus. E não deixem de ler o livro, meus irmãos, porque este livro é maravilhoso. Vamos continuar lendo e estudando para que nós possamos, então, dar um passinho a mais no nosso crescimento espiritual. Que assim seja.